vídeo a seguir fala sobre a catarata, um mal que atualmente atinge a visão de milhares de pessoas. Felizmente, a catarata já possui tratamento, através de uma intervenção cirúrgica pouco invasiva e altamente segura. Conheça agora esse procedimento. O que é a catarata? É uma lesão ocular que atinge o cristalino, que nada mais é que a lente dos olhos, fazendo com que ele se torne opaco e comprometa a visão. Hoje nós vamos falar para vocês sobre catarata. Catarata é uma situação oftalmológica que tem várias classificações e é até difícil a gente classificá-la. Mas assim, em linhas gerais, como sempre quando se fala em catarata, nós lembramos uma pessoa de idade, depois de 50 anos, então eu diria que uma das classificações da catarata é que ela pode ser catarata congênita, catarata adquirida. Então, uma pessoa já pode nascer com catarata. Então, a catarata congênita faz parte do teste do olhinho, quando nós pesquisamos se tem catarata congênita, se tem glaucoma congênito ou se tem um retinoblastoma. Então, a catarata que nós vamos hoje mais falar sobre ela aqui são as cataratas comuns, as cataratas denominadas senis, ou as cataratas que aparecem depois dos 40 anos de idade. Agora, as causas dessas cataratas, sim, elas podem ser de muitos tipos diferentes. Então, nós vamos começar aqui falando sobre a catarata. E aí nós temos Marcos Fulco, que é meu nome. Sou médico oftalmologista e psicanalista clínico. Então, nós temos que lembrar sempre que a catarata, ela tem causas. Além da idade avançada, os fatores de risco da catarata incluem. Então, fatores de risco, quer dizer, como é que uma pessoa começa a desenvolver uma catarata. Então, o primeiro fator que a gente considera fator de risco é a radiação ultravioleta. Isso, de uns tempos para cá, tem sido uma coisa muito frequente, é a radiação ultravioleta, que primeiro nós tínhamos somente através do Sol. Então, através da radiação do Sol, da luz solar, nós temos as radiações ultravioleta, que primeiro elas chegavam em pequena quantidade e que eram barradas no olho por estruturas como córnea, cristalino. Hoje em dia, diminuindo a prevenção lá da estratosfera, nós estamos deixando passar muito mais raios ultravioleta e, consequentemente, ele tem trazido sérios problemas visuais para a mácula, que é a doença macular relativa à idade, DMRI, a catarata, e na pele, os cânceres de pele. Então, nós tínhamos um filtro normal, e esse filtro, devido a se usar muito aparelhos de spray, de CO2, de ozônio, então, essa camada de ozônio criou um buraco que está atrapalhando muito a nossa vida e a nossa saúde. Depois, o diabetes. Os pacientes portadores de diabetes, eles são mais susceptíveis de desenvolver a catarata. Depois dela vem a hipertensão, que são uma série de fatores que, juntos com a hipertensão, eles causam o amadurecimento mais rápido da catarata. A obesidade também é outro fator importante, que faz parte das síndromes que a gente chama metabólica. O fumo, que está generalizado, e o uso de produtos à base de corticosteroides. Nós sabemos que existe um número muito grande de pessoas que usam o corticoide, primeiro para situações alérgicas, depois para doenças autoimunes. Enfim, ele é largamente utilizado na medicina, é um bom produto, mas dependendo do tempo do seu uso, ele poderá causar graves problemas para os nossos olhos. Um deles seria o desenvolvimento da catarata. Medicamentos com estatina, que são usados para reduzir o colesterol,
se eles foram usados também por um período muito longo, eles desenvolvem catarata. Depois nós temos lesão ou inflamação ocular prévia. Se você tiver alguma inflamação ocular de grande monta, como uma uveíte, elas podem desenvolver na sua sequência uma catarata. Às vezes, algumas cirurgias oculares prévias, você faz uma cirurgia para uma outra coisa e ela desenvolve uma catarata. Terapia de substituição hormonal, quer dizer, alguns hormônios poderão também ter influência na formação da catarata. E o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Ainda temos o alto grau de miopia, que também desenvolve, e o histórico familiar. Quantas famílias apresentam catarata precocemente, independente de todos esses fatores que nós mostramos aqui há pouco. Portanto, as causas, como vocês viram, da catarata, ela é multifuncional. Tipos, nós vimos, sintomas e tratamento. A catarata é a turvação do cristalino, que é a lente natural do olho. É a causa mais comum de perda de visão em pessoas com mais de 40 anos de idade e também a principal causa de cegueira no mundo. Os tipos de cataratas, elas incluem uma catarata subcapsular, uma catarata nuclear e uma catarata cortical. Então essa é a tipologia que a gente conhece das cataratas de uma maneira geral. Então vocês podem entender aí que o que causa catarata. A lente dentro do olho funciona como uma lente de câmera, focando a sua luz na retina para uma visão nítida, além de ajustar o foco do olho, permitindo que você veja as coisas de forma clara, tanto de perto quanto de longe. A lente, que é o cristalino, ela é feita principalmente de água e proteínas. Então a constituição do cristalino tem mais águas e proteínas. A proteína é organizada de maneira precisa, que mantém a lente clara e deixa a luz passar por ela. Mas à medida que envelhecemos, algumas das proteínas podem se agrupar e começar a nublar uma pequena área da lente, processo que é conhecido como catarata. Com o tempo, ela pode crescer e ofuscar mais a lente, dificultando a visualização. Ninguém sabe ao certo por que a lente do olho muda à medida que envelhecemos, formando a catarata. No entanto, pesquisadores do mundo inteiro identificam fatores que podem causar catarata ou estão associados ao seu desenvolvimento. Além da idade avançada, os fatores de risco da catarata incluem radiação, diabetes, hipertensão, obesidade, fumo, uso prolongado de corticoide, medicamentos como a estatina, lesão ou inflamação prévia do olho, cirurgias prévias, terapia de substituição hormonal, uso excessivo de bebidas alcoólicas, altos graus de miopia e um histórico familiar. Então, como nós vimos, a catarata tem todas essas condições e, além do mais, ela é classificada em subcapsular, nuclear e catarata cortical. Então, o principal da catarata, ela logo no começo, ela tem muito pouco efeito na visão. Você pode notar que a visão está um pouco embaçada, como ao olhar através de um pedaço de vidro esfumaçado ou ver uma pintura impressionista. Agora, uma visão turva e desfocada pode significar que você tem catarata. Uma catarata pode fazer a luz do sol ou uma lâmpada parecer muito brilhante ou ofuscante. Ou você pode perceber, quando dirige à noite, que os faróis que se aproximam causam mais brilho do que antes.
as cores podem não parecer tão brilhantes quanto antes. O tipo de catarata que você tem afetará exatamente a sua visão. O tipo de catarata que você tem afetará exatamente a visão. Os sintomas você experimentará e em quanto tempo eles ocorrerão. Quando uma catarata nuclear se desenvolve, ela pode trazer uma melhora temporária. Mas ao ela se desenvolver, traz uma melhora temporária da visão de perto, chamada de segunda visão. Infelizmente, a melhoria da visão tem vida curta e desaparece à medida que a catarata piora. Por outro lado, uma catarata subcapsular pode não produzir nenhum sintoma até ela estar bem desenvolvida. Se você está com uma catarata, consulte um oftalmologista para lhe fazer um exame para você se certificar. Então, catarata nuclear se forma na zona central, núcleo da lente. Catarata nuclear geralmente está associada ao envelhecimento. A catarata cortical ela é caracterizada por opacidades brancas em forma de cunha, que começam na periferia da lente e chegam até o centro da mesma. Semelhante a raios, esse tipo de catarata ocorre no córtex da lente, que é a parte da lente que circunda o núcleo central. Já uma catarata subcapsular ocorre na parte posterior do cristalino. Pessoas com diabetes ou que tomam altas doses de esteroides têm maior risco de desenvolver uma catarata subcapsular. Então vocês vejam aí como é que o paciente que tem uma catarata, como é que ele vê as coisas? Ele vê desfocada. Ele vê como se tivesse sem foco. Não consegue ver a placa do carro, é como se tivesse com o vidro molhado. E isso ocorre por quê? Porque o cristalino, que é essa lente que vocês estão vendo aqui no lugar da pupila, ao invés dela ser transparente, ela começa a ficar opaca. Então, são coisas mais ou menos assim que a gente gostaria de explicar para vocês que catarata é uma coisa séria. Catarata às vezes é uma coisa, isso não é nada não, é uma operação tão simples, é uma coisa sem muito problema, não. A catarata, uma vez aparecendo no organismo, deveria ser acompanhado pelo oftalmo. Só ele pode dizer o tratamento que poderá ser feito antes ou não, ou se tem logo uma indicação cirúrgica. Daí nós estamos informando nessa pequena apresentação os detalhes de uma catarata no seu organismo. Bom, então vamos dar continuidade no nosso trabalho aqui. Depois de ver sintomas e sinais da catarata, nós vamos ver a prevenção dela. Uma teoria de formação de catarata é que muitas cataratas são causadas por mudanças oxidativas na lente humana. Quando a gente fala em mudanças oxidativas, são oxidações que tem dentro do nosso organismo. Essa teoria é sustentada por estudos nutricionais que mostram que frutas e legumes ricos em antioxidantes podem ajudar a prevenir determinados tipos de catarata. Então, um estudo de 10 anos realizado por mulheres profissionais de saúde constatou que uma maior ingestão de vitamina E e os carotenoides, luteína e zeaxantina dos alimentos e suplementos estava associado a riscos significativamente reduzidos de catarata. Então, boas fontes alimentares de vitamina E incluem sementes de girassol, amêndoas e espinafre. Boas fontes de luteína e zeaxantina incluem espinafre, couve e outros vegetais de folhas verdes. Outros estudos mostraram que vitaminas antioxidantes como a vitamina C e alimentos que contêm ácidos graxos ômega 3 podem realizar o risco de catarata, ou seja, reduzem o risco da catarata.
Outro passo que você pode tomar para reduzir o risco de catarata é usar óculos protetores, óculos de sol, para bloquear 100% dos raios ultravioletas do sol quando você estiver ao ar livre. Embora haja controvérsias significativas sobre se a catarata pode ser evitada, vários estudos sugerem que determinados nutrientes e suplementos nutricionais podem reduzir o risco da catarata. Então, uma alimentação adequada pode ajudar bastante, como por exemplo, o ômega 3, que está presente normalmente em peixes gordurados como salmão, sardinha e atum, ajuda a lubrificar os olhos e mantém a integridade das células da retina. O ômega 6, que é encontrado em óleo vegetal, ovos e sementes, tem papel semelhante ao do ômega 3 no combate e na prevenção à síndrome do olho seco. Luteína e zeaxantina, que falamos há pouco, da família dos carotenoides, estão presentes em verduras e vegetais de cor verde escura, como brócolis, rúcula, além de gema de ovo e no milho. Atuam como antioxidantes na retina e no cristalino. Depois nós temos 2 minerais importantes, o zinco e o cobre. O zinco, o mineral está presente em carnes, frutos do mar, leguminosas, oleaginosas e pescados. Eles auxiliam a vitamina A na produção de melanina, que afeta ou afasta a cegueira noturna. O cobre, encontrado em cereais integrais, frutas secas, nozes, ostras e mariscos, sua função é evitar a morte de células no fundo do olho e a degeneração macular. Portanto, o que nós falamos aqui tem essa importância que eu quero que vocês gravem. Substâncias que beneficiam a saúde ocular, vitamina A e a vitamina C. Então são coisas importantíssimas para nos ajudar nessa proteção do olho. Então as propriedades da vitamina C já são velhas conhecidas da área da saúde e da nutrição. Grande parte das vantagens do consumo vem do seu poderoso efeito antioxidante. O nutriente mais famoso das frutas cítricas, como laranja, limão, abacaxi, morango, maracujá, cerola, kiwi e goiaba, combate os radicais livres, cujo excesso danifica as células do corpo. A mais recente descoberta diz respeito ao efeito da vitamina C na proteção da saúde dos olhos. Então, nós sabemos que o consumo de vitamina C, indicado para os homens, é de 90 miligramas ao dia, e para as mulheres recomenda-se a ingestão de 75 miligramas. Uma laranja concentra cerca de 40 miligramas de vitamina C. Já 100 gramas de pimentão amarelo tem nada menos do que 200 miligramas do micronutriente. No entanto, para tirar o máximo de proveito da vitamina C, a estratégia é priorizar o consumo do alimento in natura. Se a opção for cozinhar o alimento, a saída é utilizar a água do cozimento em outras receitas, como sopa, carnes, pois vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina C, elas podem se perder no caldo da cocção, quer dizer, do cozimento. Quanto aos sucos, eles devem ser tomados logo após o preparo, porque a vitamina C é sensível a variações de temperatura. Mais substâncias que beneficiam a saúde ocular: a vitamina A. A cenoura é rica em beta-caroteno, que depois de ingerido se transforma em vitamina A, que fortalece a retina e beneficia a visão noturna.
A substância também é encontrada em alimentos como abóbora, mamão, melão de polpa amarela, caju, pimentão amarelo e a batata doce. Bom, já que nós vimos uma série de coisas aqui até agora sobre a catarata, vamos especificar melhor quais são as coisas úteis de nós conhecermos no pré-operatório da cirurgia de catarata. Vamos lá. Sintomas da catarata: visão embaçada, perda da percepção das cores, ofuscamento do olhar sob luzes, limitação da visão, vê apenas vultos. Em casos mais graves, cegueira reversível. Pré-operatório. Para a realização da cirurgia, antes de mais nada, você deve seguir os seguintes passos. Leve a guia para a autorização no plano de saúde 30 dias antes da data agendada. Faça uma avaliação com cardiologista. Com a guia autorizada e a avaliação cardiológica em mãos, agende uma avaliação com anestesista. No dia da cirurgia, você deve observar as seguintes orientações. Se for diabético, não tome seu remédio. Siga a orientação do cardiologista e anestesista para os demais medicamentos. Use sapatos confortáveis. Não venha com brincos, anel, colar, relógio e demais objetos de valor. Não use esmalte, exceto base. Traga somente um acompanhante. Faça jejum de 8 horas antes da cirurgia, inclusive de líquidos. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Qual é a sua maior preocupação agora? Eu pedi para Deus amenizar a minha dor, porque não é fácil ver uma criança dessa pedir uma coisa que eu não tenho como suprir. Neste momento desafiador, precisamos ainda mais de você para ajudar quem mais precisa. É muito difícil. Doe agora e faça a diferença. Quando a LBV chamar, diga sim. Quem tem Cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. Nós vamos ver assim sucintamente como é essa cirurgia da catarata, que é uma curiosidade de todas as pessoas, principalmente aquelas que vão fazer a cirurgia, para entender o quanto é fácil, assim, simples, a cirurgia. Não tem nenhuma complicação, é uma cirurgia que nós vamos mostrar ela como é feita, para você entender. A simplicidade que a gente diz depende da qualidade do cirurgião. Então, o cirurgião, para tornar essa cirurgia simples e fácil, é preciso ele ter muito conhecimento. Realmente, se pegar uma pessoa que não saiba, que não tenha conhecimento, que não tenha vivência cirúrgica, é complicado, porque é um olho. E um olho se opera uma vez, se ficar bom, ficou bom. Se não ficou bom, não vai dar certo. Ok. Então essa é a cirurgia que nós chamamos de facoemulsificação. Aí nós estamos vendo um globo ocular sendo a semelhança de uma máquina fotográfica, onde as imagens entram através da córnea, câmara anterior, passa pela lente, que é o cristalino, e vai focar lá dentro do olho, na mácula.
Então, quando existe uma turvação desse cristalino, então essa imagem se torna opaca e ela não fica em boas condições para chegar lá dentro. Então, nós utilizamos a facoemulsificação, que é cortar esse cristalino em pedaços e aspirar esses pedaços que foram cortados. Quando nós terminamos esse trabalho, fica a câmara anterior pronta para receber uma lente artificial, que é essa que vocês estão vendo aí, uma lente dobrável, que entra por uma incisão de alguns milímetros, 3 a 4 milímetros. Então ela é colocada por essa incisão pequena dentro do olho, como vocês estão vendo. Ela é injetada, dobrada, e lá dentro ela abre como se fosse um guarda-chuva. É uma cirurgia muito linda, muito técnica, e que agora, com o olho limpo, sem a catarata, o feixe luminoso atravessa todas as camadas e vai para o fundo do olho. Existem várias técnicas cirúrgicas para a realização da extração da catarata. Então nós vamos mostrar aqui algumas coisas, tecnologias cada vez mais avançadas, cada vez melhor, sempre diminuindo o tempo da cirurgia, trazendo maior conforto para o paciente, pois essa cirurgia dispensa anestesia geral e dispensa anestesia local feita anteriormente, que era uma injeção retrobulbar, quer dizer, uma injeção que se faria dentro do olho, entre a órbita e o globo ocular. Hoje em dia ela é feita com um gel de uma maneira muito simples. Mas vamos ver algumas dessas técnicas cirúrgicas agora. Cirurgia de catarata guiada por imagem. Médicos, em conjunto com engenheiros de diversas áreas, criaram um equipamento que proporciona mais precisão nas informações de planejamento e escolha das lentes intraoculares que serão utilizadas na cirurgia. Trata-se de um equipamento altamente tecnológico que se integra aos demais aparelhos do centro cirúrgico, proporcionando a personalização da cirurgia de catarata com alto nível de precisão. Este sistema é composto de duas partes, a unidade de referência e o marcador digital, e divide o planejamento cirúrgico em 3 etapas. Referência por imagem. Realiza medidas essenciais de diagnóstico, captando em alta resolução uma imagem do olho para detalhar no sistema ocular os vasos esclerais, limbo e íris. Essa impressão digital do olho é utilizada através de um software para registrar e rastrear o olho, fornecendo uma referência visual para todas as incisões, capsulotomia e posicionamento da lente intraocular. Planejamento cirúrgico. Já com as informações captadas e transmitidas, o software de planejamento permite ao médico definir de forma simples e eficiente todo o procedimento cirúrgico e selecionar também as lentes intraoculares através de fórmulas para cálculos. Permite também o planejamento completo do astigmatismo, da marcação da incisão e o eixo de implante das lentes em cada paciente, tornando a cirurgia personalizada. Marcador digital. A imagem de referência e o plano cirúrgico são transmitidos para o marcador digital por um dispositivo USB. Durante o procedimento, utilizando a imagem de referência como impressão digital, o sistema permite ao cirurgião posicionar todas as incisões e fazer o alinhamento em tempo real, levando em conta o impacto variável da ciclorotação do globo ocular. Com isso, o cirurgião tem mais consistência e controle em todas as etapas da cirurgia da catarata. O planejamento cirúrgico por imagem pode ser utilizado em conjunto com equipamentos a laser e com a maioria dos microscópios cirúrgicos. Cirurgia de catarata a laser. Conheça agora a nova tecnologia de cirurgia de catarata a laser. Desenhado para trazer um alto nível de precisão, reprodução fiel de resultados e segurança, sem o uso de bisturis. O laser para a cirurgia de catarata foi projetado para proporcionar um alto nível de exatidão e reprodutibilidade na cirurgia de catarata. Ao automatizar passos complexos da cirurgia, o laser permite criar incisões precisas e com alta reprodutibilidade, utilizando um laser totalmente guiado por imagens 3D. Agora, os pacientes com catarata têm duas opções:
cirurgia de catarata convencional ou cirurgia de catarata a laser. A cirurgia de catarata envolve incisões corneanas, capsulorexis, confecção de um orifício circular no saco capsular, onde a lente é implantada, fragmentação do cristalino, facoemulsificação, inserção da lente intraocular e fechamento da incisão. O laser pode ajudar em passos extremamente complexos. A cirurgia de catarata convencional inicia-se pela confecção de uma incisão através da córnea, usando um bisturi para permitir que o cirurgião tenha acesso à catarata. O laser proporciona precisão e reprodutibilidade personalizáveis para a confecção dessa incisão. Capsulorexis é o termo médico usado para descrever a remoção da camada externa do cristalino, para permitir que o cirurgião acesse a catarata e a remova do olho. Este é o passo mais importante para o resultado visual após a cirurgia. Na cirurgia de catarata convencional, para realizar esse passo, o cirurgião cria uma abertura circular usando um instrumento manual. O laser proporciona a precisão correta na hora de criar essa abertura circular, permitindo que a lente intraocular seja colocada na posição mais efetiva possível dentro do olho. Isso permite que o paciente tenha resultados pós-operatórios mais previsíveis. A cirurgia de catarata convencional requer o uso de um aparelho de facoemulsificação para segmentar e retirar o cristalino. O objetivo do cirurgião é reduzir a quantidade de energia de facoemulsificação utilizada para remover a catarata. O laser realiza a fragmentação do cristalino, criando segmentos facilmente dissecáveis para uma remoção eficiente com pouca ou nenhuma energia de faco. Com os pulsos utilizados, o laser proporciona ao cirurgião uma redução de 51% no tempo da facoemulsificação, em comparação à cirurgia de catarata convencional. Com a lente já implantada, o paciente aguarda a liberação do médico e em seguida pode ir para casa. Cirurgia convencional de catarata. O cirurgião utiliza uma técnica chamada facoemulsificação, onde o cristalino é fragmentado e aspirado. Por uma incisão minimamente invasiva, após a remoção do cristalino, a lente é implantada para restaurar a visão. Com a lente já implantada, o paciente aguarda a liberação do médico e em seguida pode ir para casa. Pós-operatório. Depois de passar pela cirurgia, você deve evitar esforços físicos, abaixar o tronco, coçar os olhos, vento, sol, poeira e calor, usar lenços de pano, transitar em veículos, motorista ou passageiro. Porém, você está liberado para alimentar-se como de costume, usar medicações como de costume, lavar a cabeça e o rosto, evitando deixar cair água nos olhos, dormir em qualquer posição usando o protetor ocular, utilizar computadores, assistir televisão, usar óculos antigos, usar óculos escuros. Lentes intraoculares. A escolha correta das lentes intraoculares para a substituição do cristalino pode trazer melhorias significativas na visão, quando outros problemas também estiverem associados com a catarata. Consulte seu oftalmologista e veja se você tem indicação para estas lentes. Conheça agora os tipos de lentes. Lentes asféricas. Corrigem as aberrações ópticas, permitindo uma visão com muito mais nitidez, contraste e resolução. Lentes asféricas tóricas. Além dos benefícios das lentes asféricas, esta lente permite a correção do astigmatismo, melhorando principalmente a visão de longe. Lentes asféricas difrativas. Além dos benefícios das lentes asféricas, esta lente permite a correção do grau para longe ou para perto, possibilitando livrar-se dos óculos ou lentes de contato.
Converse com seu oftalmologista e veja qual lente se adequa melhor ao seu caso. Agora nós vamos dar mais detalhes sobre o pós-operatório. A cirurgia de catarata, vocês já viram como era, as técnicas, o tipo de lente, mas vamos falar um pouco agora no pós-operatório, os cuidados que deverão ser feitos pelo paciente que se submeteu à cirurgia da catarata. Observe. Olá, hoje eu vou falar sobre o pós-operatório na cirurgia de catarata. É uma cirurgia muito realizada, então é muito importante seguir o pós-operatório, porque às vezes, as pessoas têm essa ideia de que cirurgia de catarata é muito fácil, muito rápida, e não. É uma cirurgia como outra qualquer, é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia segura, mas não é uma cirurgia fácil e nem uma cirurgia simples, tá? O pós-operatório é fundamental que você faça exatamente o que o seu médico orientar. O repouso é muito importante. A gente coloca a lente intraocular dentro de uma estrutura do cristalino. A gente não prende a lente intraocular na cirurgia comum de catarata, não é presa. Então a lente ela pode se deslocar se você não fizer o repouso que foi indicado. A maioria das cirurgias de catarata a gente faz com microincisão e não precisa de ponto. As incisões elas ficam autosselantes, elas ficam fechadinhas, mas se você esfregar o olho, elas podem abrir. Então é importantíssimo, não esfregue o olho no pós-operatório de cirurgia de catarata. Se sentir desconforto, pinga o colírio que foi orientado, tá? Existem várias coisas que podem ser feitas para o desconforto, tá? Até comprimidos. É muito raro sentir desconforto no pós-operatório de catarata, justamente por ser uma cirurgia microinvasiva e rápida. Evitar ficar abaixando para pegar as coisas, tá? Pegar peso, nem pensar. Ah, doutor, pode tomar banho? Pode tomar banho, tá? Não precisa ficar uma semana sem tomar banho por causa da cirurgia de catarata. Pode lavar a cabeça? Com cuidado, pode, tá? As pessoas, às vezes, preferem não lavar a cabeça no primeiro dia de pós-operatório. Isso tudo bem. No segundo dia, já dá para lavar a cabeça, até porque a higiene é fundamental para evitar a infecção. Tá? Pode lavar a cabeça com cuidado. Claro que você não vai colocar o jato do chuveiro no seu olho operado. Não é para isso, até porque isso pode irritar, pode te dar o reflexo de mexer, de esfregar o olho, e isso pode gerar consequências desagradáveis para a cirurgia. Ah, doutor, eu queria muito fazer uma atividade física enquanto eu estou no meu pós-operatório de catarata. Nem pensar, tá? Você tem que dar esse intervalinho, pelo menos 2 semanas sem atividade física, podendo ser mais, de acordo com o tipo de cirurgia, de acordo com a energia que a gente precisou, tá? Existem várias possibilidades de pós-operatório. O que eu estou falando aqui é o básico. Ver televisão, pode ver? Pode, sem problemas. Agora, toda cirurgia ocular pode diminuir um pouquinho a lubrificação. Então, ver televisão depois da cirurgia pode te gerar um certo desconforto. Se isso acontecer, para de ver a televisão. Vai descansar, você está operado. Por mais que não pareça, o olho está branquinho, está tudo perfeito, você foi recém-operado. Então vamos fazer o período de recuperação, né, do jeito que tem que ser feito. Ah, doutor, eu preciso usar óculos escuros no pós-operatório? Olha, o óculos escuros no pós-operatório, ele é mais para o seu conforto, tá? Você pode usar o óculos escuro, você não precisa usar. Mas é muito comum o paciente querer usar, porque a gente está tirando o cristalino, que já está opacificado, e colocando uma lente transparente. Então a luz vai vir mais forte. O paciente vai, no início, ter uma certa sensibilidade à luz. Então, óculos escuros é interessante como conforto. E também como proteção, né? Se você está ali com óculos escuros e deu aquele instinto de mexer no olho, o óculos protege. Mais importante de tudo, fazer os colírios certinho, comparecer aos pós-operatórios, tirar todas as dúvidas antes da cirurgia e sempre seguir as orientações do seu cirurgião. Até o próximo vídeo. Como vocês viram, nós fizemos uma descrição sucinta, mas tudo que era necessário se saber da catarata nós falamos aqui nesse programa para vocês. Então nós vimos inclusive o pós-operatório, que é fundamental, porque as pessoas às vezes não têm ideia, depois da operação, como é que eu vou ficar. Então foi dito para você isso. Eu, por exemplo, nos meus pacientes, eu escrevo, são 10 itens que eu dou para ele
na véspera da cirurgia, que quando ele chega em casa, ele vai ter uma série de dúvidas, então ele vai tirando as suas dúvidas. E vejam bem, cada cirurgião tem os seus cuidados. Uns mais, outros menos, mas cada um tem os seus cuidados. Vamos ver o final agora desse nosso tape. Depois que foi mostrado a todos vocês assim, as partes mais importantes da cirurgia da catarata, nós vamos fazer um resumo, porque vamos fazer um resumo e vamos começar mostrando o pós-operatório, que é muito importante, que a gente tenha esse esquema sobre o pós-operatório, e logo em seguida nós mostrarmos alguns detalhes da história. A história da cirurgia da catarata é muito linda e é interessante que a gente não esqueça de relatá-la. Agora que você já fez a sua cirurgia, é preciso seguir as orientações do pós-operatório. Muita atenção! Talvez você sinta dor de leve intensidade, lacrimejamento, incômodo com a luz, seu olho fique vermelho, sua visão embaçada. Calma, isso é normal. Ao chegar em casa, já comece a pingar os colírios que prescrevi na sua receita e siga rigorosamente as orientações que te dei. Caso sinta algum sintoma diferente, venha para uma consulta o mais rápido possível. Você deve evitar banhos de imersão em praias, piscinas ou banheiras e também o uso da sauna. Também não coce os olhos, não faça maquiagens com sombras e rímel. Não abaixe a cabeça para fazer qualquer atividade. Não faça exercícios físicos e não faça trabalhos domésticos. Lembre-se, use óculos escuros por 30 dias e não durma do lado do olho operado durante 7 dias. Depois de 2 dias, você pode dirigir se a sua visão não estiver embaçada e você sentir segurança com a sua qualidade de visão. Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. Qual é a sua maior preocupação agora? Eu pedi para Deus amenizar a minha dor, porque não é fácil ver uma criança dessa pedir uma coisa que eu não tenho como suprir. Neste momento desafiador, precisamos ainda mais de você para ajudar quem mais precisa. É muito difícil. Doe agora e faça a diferença. Quando a LBV chamar, diga sim. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Como eu disse a vocês, eu sempre acho muito interessante se falar sobre a história. E nós vamos fazer um resumo discreto, já que a cirurgia da catarata, como vocês vão ver, tem muito tempo. É muito extenso, mas nós vamos fazer um resumo para que a gente possa entender melhor. O resumo, né? A história da cirurgia da catarata, de forma semelhante a outros procedimentos em medicina, apresenta um curso circular, com repetições de ideias já relatadas e introdução de outras novas. Das ruínas da Babilônia surgiu a técnica de aspiração do cristalino, que permaneceu por um curto período de tempo. A ideia do deslocamento do cristalino para a câmara vítrea veio da Índia, quer dizer, algum tempo depois. Então, na Índia, foi utilizada por mais de 3.000 anos,
que era deslocar o cristalino, quer dizer, tirar ele do lugar. Durante este período, foram feitas diversas outras tentativas esporádicas e localizadas para o tratamento da catarata. Essa história é interessante porque a gente, como médico, experimenta muita coisa. Eu me lembro que um paciente meu que tinha catarata, estava praticamente sem visão, mas ele não queria operar. Ele não queria operar e ele dizia sempre a mim que estava esperando um milagre para ver. E a gente que é médico sabia que a catarata tem cura, você faz uma cirurgia e fica bom, mas o paciente não queria se submeter à cirurgia. E foi muito interessante que ele, um tempo depois, demorou muito, e um tempo depois ele voltou ao consultório e entrou normal, vendo as coisas. E aí eu disse, e aí? Ele disse, olha, doutor, eu não disse ao senhor que eu esperava um milagre? E o milagre aconteceu. Vejam só, esse paciente, ele estava num carro com os seus familiares e houve um acidente. Então, nesse acidente, ele bateu fortemente com a cabeça no para-brisa e houve um deslocamento do cristalino. Quer dizer, aconteceu isso que o pessoal fazia aqui nesse tempo. Tirava o cristalino do lugar e quando ficava aberto, a pessoa começava a ver. E ele, depois do acidente, quando abriu os olhos, estava vendo. Só que ele tinha que colocar um óculos, porque a lente que saiu do olho precisava se colocar um óculos. E ele colocou o óculos e ficou vendo, e os cristalinos estavam deslocados dentro do olho. Realmente foi um milagre, porque isso não acontece tão facilmente com todas as pessoas. Mas mostrando assim que o milagre sempre ele é possível. Então, isso, como eu falei a vocês, é lá na Índia. Agora, nós sabemos que somente em 1570, o cirurgião francês Jacques Daviel, ele conseguiu, esse Jacques Daviel, introduzir uma outra situação semelhante também em relação à catarata. Então, esse Jacques Daviel realizou com sucesso a primeira extração extracapsular planejada. A ideia de abrir o olho para remover a catarata não foi bem aceita inicialmente, devido a dificuldades técnicas impostas pelo procedimento na época. A técnica intracapsular era muito mais fácil e por isso começou a arrebanhar adeptos por todo o mundo, tornando-se o método de escolha a partir do início do século XX. Então, a partir de 1930, a utilização do microscópio cirúrgico, juntamente com o desenvolvimento da técnica extracapsular da facoemulsificação e das lentes intraoculares, nos levaram a uma nova era no tratamento da catarata, um tempo em constante mudança. Apesar da compreensão da anatomia e da função do cristalino serem recentes, as cirurgias de catarata já eram realizadas há muito tempo. O Código de Hammurabi, em 1800 a.C., já previa a pena da amputação da mão no caso de um cirurgião causar uma lesão grave ao olho do paciente na tentativa de se operar de catarata. Portanto, desde essa época já se tentava fazer a cirurgia. E o primeiro manuscrito conhecido da cirurgia de catarata encontra-se no Susruta, que vocês estão vendo aí. Data do início do século I e descreve a manometria de deslocamento do cristalino para a câmara vítrea nos casos de catarata. Por muito tempo, esta foi a técnica de escolha para a maioria dos casos. Celsus e Galeno propuseram que nos casos em que a luxação não fosse possível, o cristalino deveria ser dilacerado
e seus pedaços espalhados no vítreo. Veja só que nessa época já se falava nisso, quer dizer, quebrar o cristalino em várias partes e soltá-lo lá no vítreo. Em pedaços pequenos, sim, para ele não atrapalhar a visão do paciente. Hoje em dia, o que nós fazemos? Nós quebramos esse cristalino em vários pedaços pequenos e aí fazemos a facoemulsificação e aspiração. Quer dizer, quebramos com o laser, com o ultrassom e aspiramos esses restos para que o paciente fique com a câmara anterior e o lugar do cristalino totalmente limpos. Então, essa é a história importante que nós gostaríamos de citar para vocês e diríamos mais que a introdução da lente intraocular artificial, o pioneiro da cirurgia de transplantação artificial da lente intraocular, era o senhor inglês Nicholas Harold Lloyd Ridley, do oftalmologista que executou o primeiro procedimento em 1949. Então, o Ridley foi o camarada que fez o primeiro transplante artificial da lente intraocular. Para a lente do olho artificial, Ridley usou um material chamado polimetil metacrilato, que é o famoso PMMA, que se transformou a bandeira do ouro como substância a se usar para procedimento do implante. Ridley baseou-se numa observação que os pilotos da Royal Air Force, cujos os dossiês tinham sido golpeados com balas, pareceram tolerar todas as partes do PMMA que tinham sido deixados em seus olhos. Ou seja, ele observou que pilotos da Real Force, quando em combate e batiam uma série de coisas no olho deles, pedaços da carlinga do avião, que é formato de metilmetacrilato, é o PMMA, eles não afetavam o olho. Eles não causavam nenhuma infecção nem nada. Então, a 29 de novembro de 1940, Ridley executou a primeira transplantação bem-sucedida da lente intraocular, usando o material do Hospital St. Thomas, em Londres. Depois nós temos a segunda condição importante, que é o advento da facoemulsificação. Facoemulsificação foi introduzida pelo oftalmologista Charles D. Kellman. Em 1967, a técnica usa ondas ultrassônicas para dividir o núcleo da lente cristalina do mundo, de modo que as cataratas possam ser removidas sem a necessidade para uma grande incisão na córnea. Com este método novo de cirurgia em pacientes, experimentaram menos dor e puderam passar menos tempo no hospital. Então nós devemos ao Charles D. Kellman, que a partir de 1967 modernizou amplamente a nossa cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, hoje em dia, normalmente nós encaramos da seguinte forma: durante a consulta, o paciente tem que ser informado, tem que ser educado, tem que sair com algum informativo a respeito do que vai ser feito no seu olho para recuperar a visão. Então, após passar uma série de exames específicos para a cirurgia de catarata, exames oftalmológicos específicos, nós avaliamos toda a situação. Se o paciente tem alguma comorbidade, quer dizer, se o paciente tem algum outro problema que não seja a catarata e que pode dificultar a cirurgia, o paciente tem que ser avisado. Baseado nesse quadro inicial, existe uma estratégia cirúrgica. E a cirurgia na rotina, na maioria das vezes, hoje é com anestesia local.
mas existem várias formas de local. O paciente pode receber um tranquilizante e, ao mesmo tempo, usar gotas ou gelatina anestésica que permite fazer uma cirurgia com cooperação do paciente. Em supondo que não há problema com a anestesia, porque a anestesia local é um paciente que coopera e que entendeu o que vai ser feito, porque o paciente não dorme durante a cirurgia. Aí nós podemos ter problemas técnicos transcirúrgicos durante a operação, relacionados à córnea, à pupila, ao próprio cristalino. Pode aumentar a pressão intraocular, que pode dificultar a cirurgia, ou algum problema que rasgue a cápsula posterior e precisa de uma cirurgia simultânea, uma segunda cirurgia que chama vitrectomia, ter dificuldade em implantar a lente que foi programada, então levar uma lente extra ou ter sempre à disposição para um caso, pode ter uma hemorragia de um paciente que já tem uma coagulopatia associada, mas todas essas coisas são preveníveis. Existe um consenso mundial que os grandes centros no planeta Terra, em todos os continentes existe isso aqui, o índice aceitável de cirurgia, de complicações durante a cirurgia, é abaixo de 2%. Em complicando a cirurgia em mãos experientes, dificilmente essa complicação traz um comprometimento da visão do paciente. Isso que precisa estar sempre. Uma das cirurgias é a cirurgia mais realizada no planeta Terra, cirurgia de catarata. E é considerada uma das cirurgias mais seguras desde que se acompanhem os protocolos. Envolve, evidentemente, uma parte social grande da população do mundo, em alguns continentes, onde as condições não permitem que tudo se faça de acordo com os protocolos. Mas, do ponto de vista estritamente técnico, é raro ter complicação, mas se a gente prevê algum tipo de problema durante a cirurgia, o paciente tem que estar ciente de que tem certas limitações e que poderá ter esse tipo, que ninguém vai fazer uma cirurgia para ter uma complicação, é evidente. Nós escutamos aí a opinião de Virgílio Citurion, que foi um dos pioneiros também em fazer essas cirurgias com sucesso. E aí ele deu a nossa opinião, fez a nossa opinião aqui para o nosso programa, mostrando assim a importância que existe hoje em dia e a gratidão que a ciência devolveu para nós de recuperar uma visão com muita tecnologia e com a cirurgia minimamente invasiva, e que qualquer pessoa, em qualquer idade, poderá realizá-la com muito sucesso. Até lá, então. Para falar sobre uns termos que a gente conhece. Diz assim, está tudo azul, quando a gente quer dizer que está tudo legal. Então, a maioria das pessoas, eu nunca escuto falar sobre isso, mas antigamente, da pessoa dizer que está tudo azul, como se pergunta se está tudo bem, surgiu na época em que as pessoas, quando se operavam de catarata e eram bem-sucedidas na cirurgia da catarata, quando elas abriam os olhos depois da cirurgia e olhavam o mundo, ele estava mais azulado. E para o médico, quando o paciente dizia, eu estou vendo tudo azul, para ele significava que tinha sido um sucesso. Então, hoje, eu diria a vocês, quando me operei da catarata, quando eu abri meus olhos, no outro dia eu olhei, o mundo estava realmente todo azul. A diferença é que hoje nós temos dois tipos de luz. Eu diria assim, que o mundo do paciente que tem catarata é um mundo que está iluminado com a lâmpada incandescente, ou seja, aquela luz amarelada. E o paciente que se opera de catarata e é bem sucedido, quando ele abre os olhos pela manhã e vê, é como se o mundo tivesse iluminado com a lâmpada fluorescente. Tudo é muito mais lindo. Se você olhar para a natureza, você vai ficar encantado com a criação de Deus. O mundo é muito bonito e muito colorido.
por outro lado, as pessoas têm que considerar também que o operado de catarata normalmente são pessoas de mais idade. E quando ele se olha no espelho depois da cirurgia, às vezes ele fica meio perturbado, porque vai notar uma série de alterações, muita ruga, muita coisa que ele antes, por não estar vendo bem, ele não notava. Então, isso ele nota muito nele e nas pessoas que convivem com ele. Então, depois da operação, isso chama muita atenção. Tanto ele olhando para ele mesmo, como ele olhando para as pessoas que ele tem convivência todo dia. Então, a gente nota mais defeitos. Mas tudo isso é um relato importante e real para as pessoas que fazem a fasciectomia, ou seja, a cirurgia da catarata.